tivesse feito o plantio direto, nós não tava nem aqui mais. A terra não suportava a erosão. Se não fosse o plantio direto, a região provavelmente seria uma região de reflorestamento e pastagem, né? Que era o que tinha lá quando eu era criança. Os rios estariam, né, se continuasse com o sistema de plantio convencional, os rios estariam muito assoreados. Não, eu desconfio que se não fosse plantio direto, a gente estava fazendo outra coisa ou nem estava aqui, né? Felizmente, os senhores José, Humberto, Ademar e muitos outros bravos agricultores permanecem aqui, em Mauá da Serra, produzindo milhares de toneladas de alimentos, graças a muito trabalho e ao sistema plantio direto. No início da década de 1970, quando era necessário arar e gradear a terra antes de plantar, o que mais se via nos solos do Paraná e do Brasil era a erosão. Perdia-se toneladas de terra a cada ano, com a fertilidade escorrendo para os rios. O agricultor Herbert Bartz, de Rolândia, não se conformava com aquilo. Ele foi o primeiro a buscar soluções. Então, foi a partir de uma noite, de um temporal, né, que meu pai perdeu toda a lavoura deles, insumos, sementes e fertilizantes, que ele foi para uma solução em busca no exterior. E foi nos Estados Unidos que ele encontrou o Charlie Phillips e o Harry Young. Harry Young já era um agricultor que praticava plantio direto há 10 anos nos Estados Unidos e conheceu o chamado no-tillage, o plantio direto, para viabilizar esse sistema. E foi lá que ele falou, não, é isso que eu quero fazer no Brasil, na minha propriedade. Herbert Bartz, quando começou a plantar sobre a palhada da cultura anterior, foi chamado de louco pelos vizinhos. Os mais antigos lamentavam, diziam que ele tinha pirado. A Polícia Federal chegou a apreender a primeira safra de soja, falando que era fruto de um plantio irregular. Mas Bartz mantinha a mente aberta e as porteiras da fazenda dele também, para quem quisesse trocar ideias. Foi o que aconteceu com o pessoal de Mauá da Serra. Essa história começa com a entrada do primo Issei Sakamoto, que na época ele era vendedor de equipamento para beneficiamento de café. E numa das andanças, ele, como era vendedor, né, andava toda a região. Numa das andanças, ele, por acaso, foi cair na fazenda do Sr. Herbert Bartz. E lá, ele oferecendo o equipamento dele, ele, como todo vendedor curioso, ele olhou em volta e viu soja nascido dentro do mato. Então aí ele, né, questionou, Sr. Bartz, por que você cheio de mato, né, dentro da soja? Aí ele explicou que, não, esse aqui é o sistema plantio direto para evitar erosão. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que aquele sistema não revolveria a terra, não arava a terra. Esse ponto aí que me chamou a atenção me fez lembrar do tio Yukimito lá de Mauá. Aí, na mesma hora, eu fui para lá, para Mauá. Chegando lá, eu expliquei a experiência que eu fui ver e convidei ele para ir até na fazenda da Herbert Bartz, né? Aí meu pai também, né, curioso, no mesmo dia ele voltou lá.
Aí o seu Bato, com toda a paciência, né, dele, explicou tudo de novo para meu pai. Aí ele, realmente, acho que vale a pena, né? Aí ele voltou aqui para Mauá e comentou, né, na comunidade, como aqui a gente sempre vive em comunidade, em associações. Então aí despertou o interesse de outros agricultores. Aí onde foi comitiva e deve ter agendado com ele e ido lá, né, conhecer esse tal do alemão louco que faz plantio direto no meio do mato, né? Japoneses apareceram durante o plantio de trigo, me lembro bem. Eu estava já com aquela rotacasta grande e mostrei para eles o que ela fazia, mostrei o sistema que o Alex Schalmer fazia e que a outra máquina, os problemas que nós tínhamos na emergência, no corte do solo, coisa assim. E eles eram bem compreensíveis, mas não sei, por timidez o quê, ninguém perguntava nada, ninguém questionava nada, quietinho. Semente na terra é um ato de guerra, é um pedaço de chão. Sente fome, mas não um pedaço de pão. Ao acreditar no novo sistema, em 1974, os agricultores da comunidade de Mauá da Serra tiveram que pagar o preço do pioneirismo. Faltavam insumos, implementos e conhecimento, mas sobravam trabalho, disciplina e união. Não via muito futuro. Aí o que aconteceu? De repente apareceu o Bart, né, oferecendo esse tipo de equipamento. Aí interessamos, né? Um dos mais curiosos, que a gente é o Emura, né? Vamos lá ver. Aí meu irmão gostou, meu irmão mais novo, que é o Akio, ele gostou. Meu irmão achou que era meio neutro, né? Agora eu era contra na época. Porque eu mesmo era que trabalhava em cima, né? Não tinha maquinário, não tinha herbicida, não tinha nada eficiente para aquilo, né? Então foi fazendo isso e teimando, meu irmão mandava fazer, falei, tá bom, vamos fazer. E com os 3 anos eu estava com 100% da área no plantio direto. Aqui foi onde realmente começou o plantio direto. Como diz a placa, no dia 21 de maio de 74, iniciou nesse local aqui o primeiro plantio direto aqui da região. A primeira máquina a ser usada aqui no sistema plantio direto foi adquirida pela família Uemura. E quando chegou essa máquina em Mauá da Serra, nós ficamos sabendo e a família Uemura convidou todos os agricultores da região para apresentar e fazer uma demonstração do primeiro plantio direto aqui em Mauá da Serra. Então, no começo, a grande dificuldade realmente era o controle das ervas daninhas, né? Então, né, a questão do controle das ervas daninhas na entrelinha, né? Então até o implemento que se usava na época a gente chamava de entrelinhas, que ele colocava o herbicida entre as linhas da soja para controle do mato, né? Mas não ficava perfeito, acabava que tinha que ainda fazer um complemento com, né, na época os boias frias, né? Eu trabalhei com boia fria uns 40, 50 pessoas todo dia, no meio da soja. Tem uns boia fria que quebra a enxada, só vai andando com cabo lá dentro da soja, né? Desenvolver máquinas para o novo sistema de plantio também foi um grande desafio para os agricultores. No Museu do Plantio Direto, fundado e mantido pela comunidade de Mauá da Serra, temos a Alice Chalmers, a plantadeira que Herbert Bartz usou em outubro de 1972 em Rolândia.
Mas em Mauá da Serra, o pessoal começou com a Rotacaster. E primeira máquina que começamos a plantar era o Rotacaster, da FMC, que era uma rotativa que fazia suco com rotação. Depois vinha uma botinha atrás que jogava semente, né? E esse aí era um transtorno, porque que nem soja não era tanto, soja plantava tipo 50 centímetros. Então não dá, tinha espaço para as palhas passar. Agora, no caso do trigo, plantar trigo, era 27, 30 centímetros, virar um rasteiro aquele negócio lá. O interesse da indústria e a criatividade dos agricultores foram fundamentais para o surgimento de novas máquinas. Atualmente, as plantadeiras integram-se até a sistemas de GPS, mas a comunidade de Mauá da Serra, como homenagem histórica, colocou a Rotacaster pioneira para trabalhar neste documentário. Odo Bartz foi o encarregado do manejo. Na hora que eu trabalhei ali com 95 e plantei e vi como trabalha bem em cima da palha lá na área do Seu Ademar, ficou muito bonito o trabalho, né? Foi assim uma honra enorme, assim, até me arrepiei. Falei, nossa, que emoção, né? Por voltar 50 anos atrás, né? E sentir aquela emoção. Semente na terra é um ato de guerra, é um pedaço de chão. Sente fome, mas não. Um pedaço de pão. Sente fome, mas não. De 1974 até hoje, o plantio direto evoluiu a cada dia, de forma que impressiona, graças à união e muito trabalho. Mauá da Serra era conhecido como uma região de solo com baixa fertilidade, bastante acidez, com muito sapé, samambaia, né? E desde aquela época tinha um grupo de produtores que dedicava a tecnologia para melhorar a condição produtiva da região. Mas uma coisa que nós persistimos, tanto é que hoje temos essa maravilha do sistema plantio direto com uma evolução tremenda e o sistema plantio direto está sempre evoluindo. E graças a essa união de tecnologia, correção de solo, persistência, nós entramos lá na produção e a comunidade, Mauá hoje é parâmetro nacional. Plantio direto é a tecnologia revolucionária no mundo inteiro. Eu acho que não tem outra. E nós começamos com muito orgulho, né? Família Uemura e Yamanaka, Sogoto, Takahashi, Kameguchi, né? Tudo participou. Hoje você vê, né? Pelo esforço, né? todo esse grupo de abnegados produtores, o que é a região de Mauá. Foi esse espírito de união, espírito de comunidade, realmente foi a base, né, para que eles pudessem estar desenvolvendo e realmente se tornar Mauá hoje uma referência de produtividade.
de 5 décadas, o plantio direto evoluiu. Deixou de ser apenas uma técnica para ser um sistema, com 3 princípios básicos: não revolvimento do solo, cobertura permanente e rotação de culturas. E tudo isso o pessoal pratica aqui. Em princípio, um dos pilares do plantio direto é a rotação de cultura. Sem rotação de cultura, não pode afirmar que é plantio direto. A hora que você trabalha com, não vou falar uma monocultura, mas uma bicultura, né, que é você trabalhar ou só soja e aveia, ou só milho e aveia, ou trigo, o que acontece? Você começa, você evolui algumas coisas boas no solo, de um lado, mas também você evolui algumas coisas más da mesma forma. Então, a hora que você coloca uma rotação de culturas, diferentes situações, vai contribuir para que esse solo tenha maior diversidade de micro, macro nutrientes e micro e macro elementos, bactérias, fungos, porque é o conjunto de todo e a diversidade de todos faz com que o solo se comporte de uma forma mais natural, né? Aprendemos com o plantio direto na palha que a cobertura permanente era bastante importante, mas aprendemos uma coisa muito mais válida nessa história toda, que foi justamente a cobertura permanente com plantas vivas. Então, ter sempre planta viva no sistema é uma coisa importante. Por quê? Porque a planta interage com o solo, que é o que nós vamos mostrar aqui, através do sistema radicular. E aí a gente pensa, é óbvio, a planta interage com o solo através da raiz, porque ela está se alimentando, ela está buscando água, etc. Mas o que é muito mais importante a gente entender, que a planta interagindo com o solo, enraizando, buscando água e nutrientes, ela também está propiciando ao solo algumas características importantes para que ele permita haver mais planta no sistema. Então, quanto mais planta no sistema nós tivermos, melhor ficam as características do solo, e essas características do solo propiciam mais plantas. Então nós aprendemos isso com o sistema plantio direto. Aí fechamos esse conceito, o sistema que é a 3ª geração. Interação com outros agricultores, com a indústria e com a ciência, formada pela academia e institutos de pesquisa, como a Embrapa e o IAPAR, atual IDR Paraná. Tudo foi feito para deixar ao país e às futuras gerações um solo cada vez melhor. O solo que nós tínhamos pobre, hoje é um solo rico, que não perde de nenhum solo aqui do Paraná em produtividade. E com certeza, eu tenho a absoluta convicção que a terra que eu comecei cultivando, eu vou entregar para o meu filho em condições muito melhores do que aquelas que nós encontramos. Eu vejo que sem o sistema de plantio direto, eu acredito que hoje talvez muito das áreas que a gente consegue hoje cultivar talvez teriam degradadas hoje, né? Não seria possível o cultivo se não fosse esse sistema, né? Então eu acho a base de tudo, o fator mais importante da história, né? Não sei se pela descendência nipônica, a gente tem esse legado de dar continuidade ao serviço dos pais, né? Então isso aí sempre estava em mente, né? Hoje é um solo muito mais, com mais vida, né? E acho que também isso vai ser uma tarefa da minha e das minhas irmãs, da nossa geração, em cultivar tudo isso, né? É uma grande responsabilidade, né? Você continuar com esse legado, né? Foram até o momento 50 anos, né? De muito trabalho, muito suor, construindo, aprendendo manejos diferentes, trabalhando com o solo, como você conservar o solo. E hoje a gente vê o resultado, né? Desse esforço, desse trabalho.
Trabalho, criatividade, paciência, persistência, união. Estes foram os fatores de sustentação dessa história, que continua em evolução para o bem do Brasil e do mundo. O plantio direto estendeu e salvou a tecnologia de plantio do Cerrado, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Norte, Maranhão. Se não tivesse a tecnologia, o Brasil não está com toda a pujança de produção de agronegócio e de exportação. Até porque foi o plantio direto que permitiu o desenvolvimento da segunda safra de milho. Porque hoje você colhe a soja e a plantadeira já está atrás plantando. Então você não se perde um minuto, vamos dizer, da qualidade, da melhor condição de plantio. E isso se reflete numa produção muito melhor da segunda safra. Os agricultores começaram a se unir. E ali, particularmente, a comunidade japonesa em Mauá da Serra, elas têm uma peculiaridade porque eles já são uma família, eles trabalham todos juntos ali, né? E aí meu pai se juntou àquele movimento e criou esse laço que é bastante particular, mas que também se estende para quase todo o movimento do plantio direto, né? Tudo muito na amizade, na troca e no companheirismo, né? Não tem outra forma, porque é o que faz com que as coisas revolucionem. Você não consegue fazer uma revolução com minorias, você faz revolução com maiorias. E a maioria foi justamente essa interação entre todos os setores da produção agropecuária. Protagonista dos agricultores, mas todo o setor vindo atrás. E aí acho que tem um contexto que é bem interessante, que é essa formação de uma ciência agronômica brasileira que é exemplar no mundo inteiro. Eu quero deixar registrado também, nesse momento, que o grande idealizador e o fundador verdadeiro da Integrada, né, saiu do berço de Mauá da Serra. O líder, né, criado na região de Mauá da Serra, um líder de agricultor, líder de agricultores, e também, depois da liquidação da Cotia, ele liderou esse movimento para criar uma nova cooperativa para apoiar os produtores. Os verdadeiros heróis são os pioneiros, tá? Nós demos continuidade e tivemos que fazer com sermos muito aguerridos, porque senão nós, todos os agricultores, filhos, netos deles, e eu também, que meu pai que foi para lá, não fui eu, nós demos continuidade e nos esforçamos para fazer metade do que eles fizeram lá no início, né? Não, no começo falou. Vocês não estão loucos, não? Plantar no meio do mato, tipo assim, passava herbicida e, né, plantava no meio do mato, né? Então, naqueles tempos era um absurdo. Ninguém falava, tá doido, vocês estão doidos. Mas, no fim, hoje o Paraná inteiro o Brasil inteiro, né? Já faz bastante plantio direto, né? Foi a salvação da lavoura. Viva o sistema plantio direto. É muito mais fácil seguir a boiada do que fazer um trio novo, né? Mas observando ali os japoneses, meu pai, meu tio, né? Todo mundo que participou também, o pessoal de Castro, né? Tem a dificuldade, mas também tem o prazer, né? Porque tudo tem retorno, né? Fiz uma ponte lá que deu fruto, né? E fruto que está salvando a agricultura. Está salvando mesmo. Se o Brasil está, né, tendo toda essa produção no agronegócio, é graças ao plantio direto. Graças ao esforço dos agricultores que estão todo dia batalhando, né,
ou debaixo de sol, ou debaixo de chuva, né, para produzir alimentos. Tudo que é de mudança é um desafio, né? Então, assim, primeiro agradeceria, porque a gente não teria isso hoje se não tivesse sido essa coragem, né? E não é fácil mudar, né? A mudança nunca é fácil, mas se não tivesse feito, né, implantado o sistema plantio direto há 50 anos atrás, com certeza a gente não estaria vendo isso hoje. Então eu só agradeceria. Hontou ni arigatou gozaimashita.